E o tema dessa pregação de hoje é seguir a Cristo, é a parte 2 do seguir a Cristo. Eu pedi aos irmãos que assistissem de novo aquela ministração domingo. Eu assisti 2 vezes. Depois que eu pedi para os irmãos assistirem, eu assisti 2 vezes. E fui muito abençoado pelas coisas que eu disse. E fui muito confrontado pelas coisas que eu disse. Porque eu ensino o que a Bíblia diz, e algumas coisas eu estou bem, algumas coisas eu sou exemplo, e outras ainda tenho que melhorar. É difícil para a gente ministrar essas coisas. Mas seguir a Cristo, eu queria continuar aqui caminhando com os irmãos. E eu queria começar citando um exemplo do Velho Testamento, o exemplo de Ruth. Uma coisa, eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, me ajude, eu preciso de uma palavra que entre no coração dos irmãos. E me veio o coração Ruth, ó. Tem um bom tempo que eu li o livro de Ruth. Aí veio Ruth falando para Noemi. E Ruth diz assim, não me instes para que eu te deixe. Ou não insista para que eu te deixe. Não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E vocês lembram que Ruth, os genros de Noemi haviam morrido, não foi? E Ruth estava sozinha, abandonada, e nem era do povo de Israel. Ela é estrangeira, ela é viúva, ela está perdida e sem futuro em Israel e em nação nenhuma. E ela se agarra a Noemi como sua salvadora. Irmãos, é assim a gente com Jesus. Eu sem Jesus eu me perco. E Jesus é o meu salvador. Então Noemi aqui é uma figura do que Jesus seria. Então o primeiro aspecto da gente seguir a Cristo é a salvação. Porque Ele é o Salvador e é muito mais profundo do que a gente frequentar a igreja, irmãos. Eu tenho dito para os irmãos, olhe, saibam fazer diferença entre frequentador de igreja e discípulo, viu? Não é porque você está vindo aqui para as reuniões que você é um discípulo de Cristo. E isso acontece aqui em qualquer outra congregação, não é porque você está indo para uma congregação e visitando. Um dia eu falei para Jesus para um cara e o cara disse assim, eu estou indo para a igreja, eu sou cristão. Aí eu disse para ele, eu quero dizer para você que não é o fato de você ir para a igreja que define se você é cristão. A questão é quem governa a sua vida. A questão é em quem você se agarrou. Jesus é tábua de salvação para a gente, amém? É a arca, a igreja. E Deus me levou também a meditar em Josué. Porque Josué foi criado ali aos pés de Moisés. Moisés é encaminhado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés é uma figura de Cristo, o texto bíblico diz isso. Ele prefigurava Cristo. Ele profetiza sobre Jesus no futuro e diz assim, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão. E esse profeta semelhante a Moisés é Jesus, porque toda aquela história, aquela trajetória do povo de Israel, do Egito até a terra prometida, era a figura da nossa vida. O Egito é figura da escravidão do pecado, das trevas, do mundo. E a terra prometida é figura do céu, do reino de Cristo. E nós estamos nesse meio do caminho, no deserto, passando pelo deserto. E o povo se fiava em Moisés e viu o brilho no rosto de Moisés, entenderam que Moisés tinha vindo de Deus. E agora Deus quer que vocês entendam que Jesus veio dele. E quando a gente entende, explode a nossa mente, né? Explode o nosso interior, transforma. Então, Moisés está caminhando por lá e ele tem um discípulo chamado Josué. Josué era servo pessoal de Moisés, está em Êxodo 24, 13, 33, 11, era um auxiliar constante dele. Ele
testemunhou milagres e a liderança de Moisés de perto. Ele viu tudo, ele acompanhava tudo que está acontecendo. Inclusive, quando Moisés sobe ao monte, Josué sobe ao pé do monte com ele, e o povo fica lá atrás, e Josué é aquele que está mais perto de Moisés, e futuramente ele é designado publicamente como sucessor de Moisés. Recebeu a autoridade por imposição de mãos, inclusive está em Números 27, 18 a 23. Ele recebeu a mesma missão de Moisés, ele deu continuidade à missão de Moisés. E aí você olha que Josué não foi apenas um substituto, mas um discípulo formado por décadas de convivência, observação, treinamento direto com Moisés, preparado para lidar com a mesma dependência de Deus que Moisés tinha. E você vê Deus dizendo para Josué: ser forte e corajoso, eu serei contigo. É a mesma palavra que Deus falava para Jesus, porque Deus era com ele. E Jesus disse: eu estou convosco, eu serei contigo. Amém, irmãos? Porque foi Deus que nos enviou, irmãos. Ele que deu a direção, a ordem. Então, ele é o mais interessado na igreja. Sabe, eu não fico, e nem fico assim, tô afim, não tô afim. Jesus quer que eu vá, Jesus quer que eu esteja, Jesus me deu uma missão, eu quero ser fiel, eu quero ser cumpridor. E a missão de Josué e de Moisés era cumprir os desígnios de Deus, levando o povo para a terra prometida. E essa é a minha missão, e essa é a missão de vocês. Amém? Quem acolhe essa palavra no seu coração? Aí tem uma hora que Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu prego de boa mente, ou seja, se eu prego espontaneamente, isso me dá um prêmio. Mas se não prego de boa mente, pelo menos uma obrigação eu cumpro. Me é imposta essa obrigação, a expressão que ele usa lá, embora a gente esteja um pouquinho cansado dessa expressão, mas ele diz assim: é meu dever, eu devo. Ele diz, tem um outro texto que ele diz assim: eu devo a todos os povos, eu devo a gregos, eu devo aos partas, aos elamitas, eu devo a cada um de vocês a pregação do evangelho, porque Deus me confiou essa missão. Paulo diz a Timóteo lá: sede meus imitadores, porque eu sou, como eu sou de Cristo, sede meus imitadores. É a mesma coisa que eu digo. Essa coisa de missão de pregar o evangelho não é só do pastor, é de todos os irmãos, amém? O sacerdócio é universal, é de todos, amém, irmãos? Jesus é bom. Bom, existiria inúmeros exemplos disso no Velho Testamento, mas eu quero vir para Jesus agora. Porque Jesus foi enviado ao mundo para a nossa salvação, para nos colocar de volta no caminho até que cheguemos ao reino pessoal de Jesus. Ele vai estar pessoalmente conosco, amém, irmãos? E nós vamos governar junto com ele. Olha que coisa incrível. Mas enquanto Jesus não chega, o reino dele está representado, está sendo executado pela igreja, na igreja, no relacionamento nosso, tendo Jesus como Senhor e andando, cumprindo os mandamentos dele. Inclusive ensinamos que qual é o caminho do reino de Deus? Guardar todas as coisas que Jesus, porque todas as coisas que ele ordenou são ensinamentos para a gente se tornar parecido com Jesus, parecido com ele. E ele é parecido com Deus, amém? A Bíblia diz que em Jesus habitava toda a plenitude de Deus e tudo que podia existir de Deus estava em Jesus. Ele é modelo, irmãos. E ele nos mostrou um caminho a seguir até que ele volte e estabeleça o seu reino pessoal. O reino dele, como eu acabei de dizer, no momento se expressa na igreja. A igreja trabalha para cumprir o chamado, a vocação e a missão de espalhar o reino de Deus e conduzir todos à salvação eterna. Então, a igreja não é um grupinho de amigos. Ela é um grupinho de amigos, mas o objetivo não é a amizade. Tem algo muito maior do que tudo isso. Não estou na igreja porque
a igreja é vantajosa para mim. Eu estou na igreja porque é a vontade de Deus, ainda que a igreja erre comigo, é a vontade de Deus que eu permaneça, amém? Porque a igreja é a estratégia dele. Agora a igreja é feita de gente, né, irmãos? Pessoas que falham, que erram, mas precisa também corrigir os erros. Aí eu pergunto, quem, pois, entrará no reino dos céus? Que a Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Eu comecei falando de que quando chegar lá e que passar na tela todos os pecados de Jorai, vai ver que Jorai merece o inferno. Todos nós merecemos. Todos nós merecemos, mas o nosso advogado se levantará e nos defenderá. Ele é a nossa salvação. Lá em Romanos 9, de 27 a 28, diz assim que somente um remanescente é que será salvo. Do povo que saiu do Egito, o que entrou na terra prometida, sabe quantos foram? 2. Entraram os filhos. O povo que passaria 40 dias para fazer o trajeto todo, demorou 40 anos, por causa da dureza de coração. Só o remanescente de 2 e dos filhos daqueles que saíram do Egito chegaram à terra prometida. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o meu trabalho, e eu vou precisar orar pelos irmãos, ensinar os irmãos, e me dedicar aos irmãos e vocês uns aos outros, para que vocês cheguem lá. Quando vier esse tempo difícil aí pela frente, que houver perseguição aos cristãos, quantos de vocês permanecerão? Quantos terão fibra para não negar Jesus, para não fazer o que Pedro fez no dia ali em que ele foi acusado de ser um seguidor de Jesus? Quantos terão garra para dizer isso, fé para dizer isso? E quantos rejeitarão o número do anticristo, que a gente não sabe nem o que é o número da besta, né? Mas quantos rejeitarão viver como a besta determina, para viver como Jesus determina? E quantos terão disposição de perder as coisas? Já quando você entrou pela porta do reino, lá já dizia: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Tome sua cruz por quê? Porque seguir a Cristo pode significar que você tenha que morrer, ou perder, ou ser perseguido. Não é que você vira um encrenqueiro a partir de agora, é que você tem uma fé que você vai seguir, que é oposta ao mundo, e aí você vai acabar se meter em encrenca por dizer a verdade, por não mentir, por falar, por defender as coisas de Deus. E aí você pode, sem querer ser chato, sem querer ser mesmo assim, pelo que você defende, você pode ser perseguido por isso. Aí eu pergunto, já que será difícil, já que é difícil, a Bíblia chega a dizer que muito difícil, por exemplo, um homem rico entrar no reino dos céus. Muito difícil. Aí eu disse, então quem vai entrar? Aí Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu consigo entrar no reino dos céus não é porque eu faço boas obras, eu consigo entrar no reino dos céus porque ele morreu por mim. Porque eu criei nele. E agora eu vou fazer boas obras porque eu estou vivendo para ele, amém? Mas quem conhece o caminho? Você consegue chegar lá? Você acha que se você tentar pelos seus próprios esforços, você consegue chegar lá no reino de Deus? Você consegue perseverar até o fim? É aí porque eu sinto falta da igreja. Eu digo assim, rapaz, esse negócio é difícil, eu preciso de irmãos que andem comigo, que me animem, que me estimulem. Eu preciso de irmãos que às vezes me puxem até as orelhas. Porque o meu coração é mau ainda. Eu fui salvo no espírito, estou sendo salvo na mente, nos conceitos, à medida que eu estudo a palavra e que eu ando com os irmãos. Mas esse corpo ainda é o corpo velho, o corpo ainda do pecado. E quando Jesus voltar, está lá em Romanos 8, nossos corpos serão redimidos. E não haverá mais a presença do pecado, mas por enquanto aqui eu ainda sofro.
Agora eu vivo em vitória, vencendo pela fé, vencendo o pecado. Mas é difícil. Por favor, irmãos, eu preciso de vocês. Tem até um cântico que a gente canta. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Tem um texto que diz assim: apiedai-vos de alguns que estão se perdendo. Então a gente vai com misericórdia, amor, salvar aquele que está confuso, aquele que está se deixando enredar pelo pecado, aquele que está se envolvendo em práticas erradas que contrariam a vontade do Senhor. A gente vai lá tentar salvá-los. Isso é corpo de Cristo, amém, irmãos? É por isso, Deus se revelou em forma humana para nos mostrar o caminho, nos revelar o Pai. Vocês lembram que Jesus diz a Filipe? Filipe pergunta: Jesus, quem é Deus? Mostra-nos o Pai. E Jesus diz: quem vê a mim, Jesus é referência para nós, porque ele era exatamente tudo o que Deus queria que o homem fosse. Nele havia uma obra completa, ele era maduro, perfeito. A palavra perfeito na Bíblia significa maduro, completo, pleno. E Jesus era assim, irmãos. E ele quer, através da igreja, através do Espírito Santo, através da palavra, tornar você parecido com Deus. Ele quer revelar o Pai para você. Ele disse em João 14,6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados da vida, sobrecarregados dos pecados, sobrecarregados das aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus quer levar você à vitória. Jesus é o caminho que leva a Deus, é a verdade que liberta e ilumina o caminho, é a vida que o homem perdeu com o pecado, por isso ele diz: eu sou a vida, e é a descrição clara do homem como Deus quer. Jesus é o meu modelo, eu quero ser igual a ele. Amém, irmão? Por isso a coisa mais importante que eu tenho a fazer é conhecer a Jesus. Conhecê-lo. E aí você pergunta: salvos de quê? A gente é salvo da perdição eterna para a vida eterna. Nós somos salvos do pecado para a amizade com Deus. Porque o pecado diz lá que faz uma separação entre a gente e Deus. Mas quando a gente entrega a vida a Cristo e é batizado em Cristo, colocado nele, e os pecados são perdoados, e você agora abre um caminho para um relacionamento com Deus mais íntimo. E o fruto desse relacionamento é a vitória sobre o pecado. É a vitória sobre as maldades. E aí você vai lavar esse fundo de panela aí que está com resquício, e Deus vai continuar fazendo isso na gente, porque a gente tem resquício de maldade. Orgulho, por exemplo, é que nem capim, você corta, cresce todos os dias, e eu brigo contra o meu orgulho. Todos os dias, todos os dias. E aí, quando eu fico longe dos irmãos, a coisa vai ficando mais feia. Ainda bem que eu tenho em casa mais 3 discípulos de Jesus e a gente, na comunhão aqui, a gente se supre. Mais 3 irmãos. Você, Larissa e Gabriel. O Lego ainda não se converteu. A gente já pregou que só para ele, mas até agora nada. Aí eu pergunto: você quer seguir a Jesus? Quem quer seguir a Jesus? Há 3 palavras na Bíblia. Há 3 palavras na Bíblia que fazem referência a segui-lo. Uma delas é vir após mim, está em Mateus 8,34, que diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue, tome sua cruz e siga-me. E lembram na ministração que fiz uma referência do que é vir após mim, né? Vir após mim, eu botei Gabriel andando atrás de mim. Quem quer andar atrás de mim aí? Então venha na minha casa, me peça ajuda, me chame na tua casa.
Vamos criar meio de estar junto. Não sei como, a vida hoje é tão agitada, mas vamos estar junto. Como o Henrique, que dormia aqui em casa quando era solteiro. Chegou ao ponto de uma vez ele vir aqui e eu disse, ô Henrique, eu estou muito cansado, eu vou precisar dormir. Não tem problema não. Você dorme aí, eu durmo aqui. Eu aprendo com você como dormir. É claro que isso é uma brincadeira, ele está exagerando, né? Mas o Henrique falou isso realmente, mas assim, uma analogia, né? Mas não foi com a apostila que eu ensinei Henrique a ser um bom marido. Ele cresceu dentro da minha casa vendo como eu trato minha mulher, como ela me trata. Henrique não teve uma família boa, era meio traumatizado com o negócio de casamento, com o negócio de filho, mas ele vendo Larissa sendo criada, ele dizia, eu quero também. Eu quero também. Então, vamos aí entendendo o que é discipulado. Vira após mim e me sigam. A outra palavra é seguir-te-ei. A outra palavra é seguir os seus passos. Tem até um filme que diz assim, seus passos, que faria Jesus, né? Eu estava ainda esses dias ensinando um discípulo dizendo assim, olha, você quer saber o que fazer na situação? Pergunte em meus passos que faria Jesus. O que Jesus iria fazer nessa situação? Então você faça o que Jesus fez. Procure saber o que Jesus faria. Ore e depois tome sua decisão. Então é seguir de perto. Ser discipulado é seguir de perto a vida da pessoa. É trilhar os passos de alguém, os mesmos passos, é imitar seu exemplo. Aí Paulo diz a Timóteo assim: você tem seguido de perto minha doutrina, meu exemplo, minha fé. E Paulo diz assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, aí que está o detalhe, porque você vai ver em Jesus o modelo de vida. Aí diz assim: Jesus sabe de tudo, é o nosso melhor professor. Jesus é Deus entre nós, feito semelhante a nós em tudo, completo, maduro, perfeito, adulto. Jesus é o modelo. E ele é tão bom que eu quero andar com ele. E como é que um discípulo aprende, irmãos? Vendo, ouvindo. O discípulo aprende vendo, ouvindo e perguntando. Então, um discípulo é um seguidor da vida. As escolas de hoje em dia são professor e um monte de cadeira. Mas na época de Jesus, foi assim com Paulo. Paulo era discípulo de Gamaliel. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele estava com Gamaliel o tempo todo. Quando eu ficar de tempo integral, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí um Vanjo. Vanjo, você vai para onde? Eu vou para. Eu tô indo esse mês para Recife. Eu vou junto com você. Quero andar com ele. Vou fazer isso com o Mário também. Quero andar com ele. Eu vou carregar a malinha dele lá e aprender. E vendo ele atuar, e vou. É assim então que se faz. Aí você vai olhar que era assim que os discípulos faziam com Jesus, irmãos. Eu congregava numa igreja e a gente era cheio de programações, certo? E eu estava em todas, ratinho de igreja. Aí um dia eu assisti Karate Kid. Essa história, a maioria de vocês conhece. Eu assisti Karate Kid e fiquei muito. Eu fiquei assim, meu Deus, muito impactado, porque eu disse: o que ele faz está mais parecido com o que Jesus fazia do que o que a gente faz na congregação. Porque a vida da gente era participar de programações. Mas o Senhor Miyagi levou o menino, o Daniel San, para sua casa e ensinou ele a ser homem. Ensinou ele a trabalhar, ensinou ele a ser virtuoso, a ter ética. E não se encontrava com ele só no tatame, só na academia de karatê, mas conviveu com ele, ele viu, ele admirou aquele professor e queria ser igual a ele. É assim um relacionamento discipulado com Jesus. Então eu quero seguir a Jesus, eu quero ser um aluno dele.
um aprendiz dele. Agora imagina se você pega uma pessoa para ensinar matemática, Henrique, você que é professor de matemática, e você vai ensinar o aluno, é assim, assim, o aluno fica, não, mas isso aqui eu já sei. Não, isso aqui também eu já sei. Isso aqui não, porque eu também não concordo. Porque isso é aquilo. O que o aluno precisa ter? Abertura para aprender, humildade para aprender. E assim, aquele que se aproxima de Jesus precisa amá-lo, porque ele é Deus, mais do que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa. Imagina o que seria você amar mais, por exemplo, minha esposa é linda e eu amo de paixão. Mas, imagina se ela é mais importante que Jesus. Não é. Não pode. Eu não posso botar meus filhos numa importância maior do que Jesus. Se eu colocá-los numa importância maior do que Jesus, eu vou, inclusive, amá-los pessimamente. Porque quem é a fonte do amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Eu preciso buscar em Deus amor para amar minha família. Eu preciso ter Deus como primeiro para eu receber de Deus amor e dar à minha família. Assim eu estarei amando até muito melhor. Não é não? Mas, irmãos, a pergunta é: como vou seguir a Jesus se eu não vejo Jesus? Jesus viveu há 2000 anos atrás. E como é que eu vou segui-lo? Eu sei de uma coisa, que eu não consigo chegar lá sozinho. Eu todos os dias eu peço. Por exemplo, eu vim pregar hoje aqui para vocês, falar para vocês, e eu digo: Jesus, me guia nesse negócio aí. Teu Espírito Santo me guia, me orienta, porque essa palavra precisa marcar os irmãos. Me ajude. Se o Senhor falar comigo, eu tenho que falar com ele. Se o Senhor não falar nada, eu vou falar o quê? As palavras de raciocínio de sabedoria humana não vão produzir nada nos irmãos, mas a tua palavra vai produzir. E eu tenho certeza, irmão, Jesus é o nosso guia. Vamos ver o que ele diz? Jesus é o nosso guia. Ele diz lá: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde é que está esse texto? Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outro texto ele diz: quem vê a mim vê ao Pai. Ele passou 3 anos ensinando os discípulos. E como é que ele ensinava os discípulos? Tinha um encontro marcado, olha, domingo, 3 horas da tarde, tem uma reunião. Era assim? Aí quando Jesus chega lá, tá Pedro na bateria, Tiago na guitarra, o outro, aí as luzes piscando lá, e Jesus entra. Agora o grande servo de Deus, Jesus! Foi assim? Não. Jesus disse: vinde e vede, ande comigo, relacione comigo. Veja como eu vivo. E aí eu digo, nós precisamos ter a fé que Jesus tinha, nós precisamos ter a postura que Jesus tinha, o relacionamento com o Pai que Jesus tinha. E, irmãos, sabe o que eu estava lembrando hoje? Que Jesus passou 3 anos ensinando os discípulos presenciaram Jesus morrer por causa do que ele cria. E depois vem Jesus ressuscitado. Imagina, João, como eles ficaram assustados quando viram Jesus e tocaram Jesus. O que é isso? Não entendiam sobre esse negócio de ressurreição. Jesus tinha falado várias vezes, eles não entendiam. E aí, quando Jesus morre, durante 3 dias, eles ficam lá meio perdidos, chorosos, e agora, e agora, e agora? E de repente, Jesus aparece para eles ressuscitado. As mulheres vão lá no sepulcro e o anjo aparece lá e diz: anunciai a eles que esse Jesus não está mais aqui. Imagina, se fosse você no seu lugar, como que você ficaria? Você ficaria super assustado, assim: ai, meu Deus. Mas Jesus passa, depois de ressuscitado, 40 dias, está lá em Atos 1, de 3 a 9, 40 dias depois de ressurreto, orientando os discípulos a respeito do reino de Deus.
E ele diz assim, ele sopra sobre os discípulos do Espírito Santo, e ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos ficam mais 40 dias ali em Jerusalém esperando, e chega o dia de Pentecostes, estão lá reunidos e um vento impetuoso entra no lugar, e eles ficam cheios do Espírito Santo. E ali é aquela coisa que tinha gente ali de todas as regiões ouvindo, eles estavam ouvindo cada um em sua própria língua falar das grandezas de Deus. E alguns diziam assim, eles estão bêbados, esses homens estão bêbados, o que está acontecendo? E aí Pedro se levanta e diz, varões, escutai essas palavras. Estes homens não estão bêbados como vós pensais, mas isso que está acontecendo hoje é o que foi profetizado por Joel. Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E depois ele continua falando e fala de Davi, e uma hora ele diz assim, varões galileus, a Jesus de Nazaré, varão aprovado entre vós, com maravilhas e sinais, os quais vocês mesmos presenciaram, mas que vocês o crucificaram levando a cruz. A esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E eu digo a mesma coisa para vocês, o Jesus que vocês crucificaram, nós, porque ele morreu pelos nossos pecados, nós o levamos à cruz. Foi por causa dos nossos pecados. Deus o fez Senhor e Cristo. Essa palavra Senhor só era usada para o imperador. E ele estava dizendo de Jesus, foi colocado acima de todo principado e potestade. A autoridade foi dada a ele acima de todo principado e potestade. Aí eu pergunto, Jesus é a autoridade sobre sua vida? Porque o problema todo que a Bíblia chama de pecado é o pecado é a independência de Deus, a rebeldia. É você ser dono do seu próprio nariz. É por isso que você, quando você comete outras obras pecaminosas, é porque o teu coração não se rendeu a Cristo naquele momento, naquele fato. Então Jesus aparece a mais ou menos 500 irmãos depois de ressuscitado. Os discípulos experimentam em Atos 2 o derramamento do Espírito Santo. E a partir dali, a igreja ela começa a atuar na terra de acordo com o mandamento que Jesus tinha dado em Mateus 28, 18 a 20, que diz assim, ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja como essa palavra é poderosa. Palavra que é poderosa para salvar a alma de vocês, para salvar a nossa alma. E ele, subindo ao alto, nos deixou o Espírito Santo. A palavra grega lá é paracletos. Nos deixou o Espírito Santo para nos ensinar internamente, para agir dentro de nós. É a vida de Deus vivendo dentro de nós. Sabe, irmãos, por isso que a gente deve ser intolerante com os nossos pecados, porque nós temos um recurso. Nós temos um recurso que o mundo, por não crer em Jesus, não tem. Não é porque a gente é melhor, não. É porque ele nos dá de presente, é graça dele, é dom imerecido. Ele nos dá o Espírito Santo e pelo Espírito Santo a gente pode vencer o pecado. Mas, se a gente só tivesse o Espírito Santo e não tivesse a Bíblia, seria complicado, porque o que ia surgir, a gente ia ficar meio que entregue à nossa imaginação. Então Deus nos deixa as Escrituras, que é a nossa fonte de informação, régua de medida, definidora de doutrina, registro real da história e dos ensinos de Jesus e do povo de Deus ao longo da história. Então, essa régua de medida, ela nos protege de criar doutrinas falsas. Basta você ver o tanto de doutrina falsa que tem por aí que não confere com a Bíblia. E nós também estamos sujeitos a criar doutrina falsa. É por isso que a gente se dedica a conferir com a Escritura o que a gente está ensinando, o que a gente está vivendo. E a gente está em constante correção, né? Lembra quando eu trouxe a palavra sobre arrependimento, que eu disse assim, que arrependimento é diário na nossa vida? Porque a gente é mau.
e a gente tende a se desviar. Ah, e aí Deus coloca o ministério pastoral para definir doutrina, para ajudar os irmãos a não inventar doutrina. Aí Henrique, Claudevan e eu, a gente confere um pouco o que a gente ensina. Henrique, quando vai ministrar, manda para mim, eu mando para ele. Claudevan, esses dias, estava preparando uma palavra e mandou para mim. A gente verifica, ajuda a conferir com a escritura, corrige aqui, corrige ali. A gente está buscando com zelo uma doutrina mais fiel à escritura, né? Aí vem os pastores, quando o Vanjo passar por aqui, ele vai sentar, e aí, Vini, como é que está sendo isso aí? Como é que está sendo aqui? Está verificando. Amém, irmãos? Aí vem Mário. Acho que Mário, quando passar por aqui, vai me chacoalhar assim, ó. Tom, chacoalhar a gente, que é pra gente se corrigir. E deixou o Espírito Santo, deixou a palavra e deixou a igreja para nossa edificação. Olha que coisa boa. E a igreja, irmãos, eu perguntei a vocês aqui, como seguir a Jesus se a gente não vê Jesus? Mas eu digo a vocês, a igreja é a parte visível de Jesus. Porque um discípulo é alguém que busca viver dessa forma. Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou fazendo morrer os meus desejos carnais, as minhas vontades, a fim de fazer a vontade de Deus. Então, aqueles que são íntegros, zelosos e dedicados nisso, aí Vinícius vai sumindo e vai aparecendo quem? Cristo. Se não fosse Jesus, a minha casa seria uma bagunça. Meu relacionamento, eu e Deus somos tão diferentes, irmão. Se não fosse Jesus, eu acho que a gente não estava nem casado. Os problemas iam se acumular, né, amor? A gente não teria nem se conhecido. É, porque assim, eu, eu e Dileuza não cometemos grandes erros uns com os outros, mas a gente sabe o coração mau que a gente tem. Perdoar, amar, ter paciência, escutar, ouvir. E aí, quando vocês veem alguma coisa boa em nós, isso é fruto da obra de Jesus. A gente costuma dizer assim, não, o que você vê de ruim sou eu de Deus. O que você vê de bom foi Jesus que fez. Isso não é falsa humildade, não. Isso é a verdade. É a verdade. Porque nós somos seres errantes, nós temos tendência, inclinação para o pecado. Mas em Cristo, vivendo pela fé, a gente consegue vencer isso. A Bíblia diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo daquela lei de Moisés, mas está debaixo da nova aliança com Cristo. Amém, irmãos? Olha que maravilha. Então, é através do corpo de Cristo que ele anda entre nós. Assim, fisicamente. Ele não está fisicamente aqui, mas ele está representado pelos irmãos. A coisa é tão forte, irmãos, que Jesus chega a dizer assim: quem rejeitar a vocês estará rejeitando a mim. Porque volta um pouco a fita. Jesus diz lá: ide por todo mundo e fazei. Durante 3 anos ele fez discípulos, durante 40 dias depois de ressurreto, ele orienta os discípulos e depois o Espírito Santo cai sobre eles e eles começam a proclamar o evangelho e transformam o mundo. Aí ele diz assim: quando entrares numa casa e que vos receberem, a paz seja sobre essa casa. Mas se rejeitarem, bata o pé, o pó sobre a casa e vai. Diz assim: a minha parte eu fiz, mas eles não quiseram, né? Então, tipo assim, Jesus estava ali representado por Pedro, por aqueles discípulos. Aí você veja a responsabilidade que é isso. De você medir bem seus passos para que você não represente mal a Cristo. Não dê mau testemunho. Não seja motivo de escândalo a sua vida, mais que você, que as pessoas possam ver Cristo, possam ficar assim, possam ficar tocados pelo Espírito Santo e possam ver Jesus em você e dizer: não, não, olha, Deus está aqui. Aí, algumas pessoas que ficaram hospedadas aqui em casa,
Um deles chegou para mim, passou um tempo aqui em Maceió e estava sempre aqui em casa e ele disse assim, Vini, eu estou indo embora, mas eu quero dizer uma coisa para você. Tua casa é uma casa de paz. Durante o tempo que eu tive aqui, não vi briga, não vi confusão, os seus filhos, você, sua esposa e tal, etc. E aí eu digo assim, meu irmão, é Jesus que fez. E não é falsa modéstia, não é modéstia, eu não estou sendo modesto, não. É Jesus que me ajudou a vencer o egoísmo, que me ajudou a vencer é, a inveja, a mentira, tantas outras coisas que podem surgir no coração humano. E Jesus atuou muito através da igreja, no meu relacionamento com outros irmãos. Porque a igreja é a parte visível de Jesus. A igreja é pelo corpo de Cristo que Deus anda entre nós. Por isso Paulo vai fazer a analogia de que a igreja é o corpo de Cristo e que ele é o cabeça. Porque é pelo corpo que a gente opera, que a gente faz obras. E as obras, Jesus disse assim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então Deus quer fazer obras através de sua vida. Cristo vive em nós, pelo que somos em Cristo e pelo que fazemos. Ele vive em nós. E aqui eu queria lembrar aqui a vocês uma vez eu vi um site, uma notícia assim, Elvis não morreu. Eu disse, Elvis não morreu. Aí abri, né, a mensagem, aí disse, Elvis não morreu, Elvis está vivo. Olhem para as pessoas que se vestem como ele, que cantam como ele, que dançam como ele. Então a figura dele não morreu, está viva. Você vê muita gente ainda admirando e amando Elvis. E aqui você está falando de uma imitação de um cantor, um personagem do mundo. Mas os primeiros cristãos foram chamados de cristãos pelos romanos, sabia? A palavra cristão não foi os cristãos que disseram nós somos cristãos, foram os romanos que chamaram eles de cristãos porque eles eram seguidores de Cristo e pareciam com Cristo. Olha que coisa. Então Cristo está vivo em nós, Cristo está vivo assentado no trono de Deus, vivo mesmo porque ele ressuscitou, Elvis não ressuscitou, Jesus ressuscitou, mas ele está vivo em nós pelas obras que fazemos, porque fomos transformados por ele. Amém, irmãos? Então Jesus definiu que seria assim, ó. Foi Jesus que definiu, não fui eu, não é doutrina minha. Jesus definiu assim, que seria assim, que a igreja ia andar pelo mundo e fazer discípulos, é a ordenança dele, é a missão dele. E que não só faríamos seguidores, mas ensinaríamos esses seguidores a guardar todas as coisas que ele ordenou. Então, se eu não consigo seguir a Cristo, porque ele não está mais corporalmente aqui, mas eu consigo seguir pessoas. Quem tem humildade para isso? Eu preciso ter humildade para seguir alguém, para aprender. O Vanjo vai passar uma noite aqui essa semana para pegar viagem no outro dia. Vou ter um tempinho com ele. Eu vou aprender com ele, vou fazer um monte de pergunta para ele. Aí depois Sérgio vai estar com a gente num retiro. E eu vou fazer um monte de pergunta para Sérgio. Vou aprender com ele, ver ele atuando e vou aprender com ele. Depois o Mário vai passar por aqui também. Eu vou estar aprendendo com o Mário. Amém, irmãos? Eu vou estar orando e Jesus vai estar falando comigo através do Espírito Santo. Eu vou estar lendo a Escritura e aprendendo ali os conceitos corretos a respeito de Jesus, a descrição correta de Jesus, aquela palavra vai falar comigo, mas eu vou estar andando com pessoas. Aí alguém vai dizer para você assim, não, rapaz, eu vou imitar homens? Eu vou imitar homens? Não, você tem que imitar o que tem de Jesus na vida dos homens. Amém? Não é imitar Vinícius, é imitar o Jesus que está em Vinícius. As características de Jesus que está em Vinícius, você imita. Você vai obedecer, não é Vinícius, você vai obedecer o que a Bíblia diz. E a gente está junto ali de mão dada para tentar fazer
que a Bíblia diz, amém, irmãos? Agora, como igreja, a gente tem uma estrutura de funcionamento, de organização, dada por Jesus, que nesse quesito, assim como em casa eu sou o líder em casa, eu sou o líder na igreja, eu, Henrique, Claudevan, diácono, e a gente vai estruturar outros discipuladores e líderes e pastores que vão ser formados aqui dentro, em termos de organização. Aí eu digo assim, esse é o caminho do reino, de você ser orientado por outro. Vamos de novo? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 28, 18 a 20. Então aí você tem um que foi discipulado sendo enviado a fazer discípulos. Aí ele vai ensinar o outro a fazer discípulos. Aí depois ele vai enviar esse outro a fazer discípulo também, do mesmo jeito. Aí Paulo vai dizer a Timóteo assim: o que de mim, o que da minha parte ouvistes, confia-o, porque esse conteúdo é muito precioso. Confia-o a homens fiéis e idôneos para ensinarem também a outros. Então você tem Jesus ensina Paulo, Paulo ensina Timóteo, Timóteo ensina homens fiéis, os homens fiéis ensinam aos outros, e aí esses outros depois vão ensinar a outros e por aí lá vai. É muito mais profundo do que uma igreja de programação, que você só encontra no fim de semana, você vai lá, senta, ouve o pastor pregar e, e assiste aquela programação. Eu fazia parte de tudo, coral, embaixador do rei, tudo. Eu estava envolvido em tudo, retiro, organização disso, organização daquilo. Mas ninguém ouvia as confissões de pecado. Ninguém me ouvia as minhas aflições. Eu não tinha ninguém para conversar. Eu estava sozinho no meio da multidão. Mas, graças a Deus, que alguém pode entrar na casa de Jorai e abrir o coração. Que eles podem entrar aqui em casa e abrir o coração. Que a gente pode cuidar de pessoas e amar as pessoas como Cristo nos amou. Quanta coisa Jesus fez por nós. Irmãos, esse ano, lembra que eu coloquei lá? A gente quer que no final do ano a gente chegue lá e diga ao rei que a obra continua de vento em popa. Eu nem lembro o texto direito, abre aí, Henrique. A obra continua em andamento e as paredes estão sendo construídas, tudo. Aquela palavra ali está no grupo. E aí eu queria dizer aos irmãos assim, ó, que discipulado é a mesma coisa que Jesus fez. Discipulado é relacional. Discipulado é relacional. Eu participava de tudo quanto é programação, como eu disse aqui na estante, coral, encontros, retiros, jogos, convivência. Mas relacionamento é diferente. Você pode almoçar em minha casa e eu na sua. Eu posso hospedar pessoas que passam por aqui como discípulos. Oh, que alegria, que bom hospedar. E aí aprender com os irmãos, ter comunhão e relacionamento. Eu vou fazer caminhada. Aí Gustavo diz, Vini, eu queria ter um tempo contigo. Ó, Gustavo, eu vou caminhar hoje. Eu posso ir com você? Então a gente vai caminhando e conversando. Eu tive lá em Arapiraca com o Vanjo falando aos irmãos e o Vanjo orientando os irmãos assim, olha, quando vocês tiverem uma questão aqui, leva para o Vini. Se o Vini não conseguir dar a resposta, o Vini liga para mim. E assim a gente vai se ajudando, né? Então assim, ou seja, esse ano eu quero me envolver mais com os irmãos. Agora eu preciso que vocês não me deem trabalho inútil, me deem trabalho útil. Não é? Ou seja, eu não quero perder tempo com teimosia, não quero perder tempo com
coisas ruins, venha buscar ajuda. Quando a gente vai buscar ajuda, quebra o coração logo. Eu vou buscar ajuda com o Vanjo para ficar encrencando com o Vanjo? Não, eu vou buscar ajuda com o Vanjo para eu crescer. Então eu já vou lá de coração manso. Amém, irmãos? Porque eu quero ser orientado, eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Então, nesse relacionamento, a gente vai ter aconselhamento, né? Os mais velhos aconselham os mais novos, orientam os mais novos. A relação de discipulado é como se fosse professor-aluno. As escolas antigamente era assim. Você botava o seu filho com um professor e ele ia conviver, passar o dia com o professor lá para o professor ensinar. Hoje existe, depois da industrialização, existem as escolas de cadeira, né? Professor, quadro e cadeira, mas antes era aprendizado pessoal. Aí a gente pregar, ler a Bíblia juntos. Diz, Vini, eu queria pregar o evangelho, vamos para a praça hoje comigo, bora? Hoje a gente vai para a praça, vamos lá. Conversar na praça, aí surgir alguém, aparecer alguém, a gente prega. É vida na vida. É vida na vida. A maior bênção que eu tive na minha vida foi o dia que eu pude confessar meus pecados. Pude abrir minha vida com os irmãos. Oh, bênção. Saiu um peso aqui das costas, ó. Eu descobri que eu não estava sozinho, que antes eu me sentia sozinho no meio da multidão, mas quando eu pude abrir meu coração, falar dos meus problemas, falar das minhas dificuldades, e pude ali ouvir conselhos e orientações, isso me ajudou bastante. Quando a gente está no meio de um problema, as nossas emoções tendem para o pecado. Mas aí vem o outro irmão que não está envolvido naquela emoção que a gente está e vai e orienta a gente conforme a palavra. Diz, ó, eu sei que você está com raiva de Tiago, mas a Bíblia diz para você amar o Tiago, perdoar o Tiago. Não é isso? Amém. Então é vida na vida, irmãos. Presta atenção. Se você está apenas nas reuniões da igreja, você é um frequentador. Discípulo, assim, você leva o nome de discípulo de Jesus porque você quer seguir a Cristo, mas eu estou mostrando para você que seguir a Cristo envolve discipulado, envolve relacionamento, porque era assim que Jesus fazia. Amém, irmãos? Então, discipulado é andar com alguém para aprender, é ser supervisionado, instruído e ajudado. Aí, esses dias, eu descobri um texto muito interessante, viu, Henrique? 1 Pedro 2,12. Ele fala que o nosso proceder deve ser assim, 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 para que as pessoas, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu disse, gente, o que é dia da visitação? Para mim, eu sempre entendi como o dia da ira de Deus, o dia lá o dia do Senhor, né, onde todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Mas aí eu fui pesquisar e vi que esse dia da visitação lá é emera episcope. Essa palavra episcope te lembra alguma coisa? É a palavra usada para pastor. Episcopado. E também pode ser traduzida como o dia da supervisão ou o dia da avaliação das obras. E aí, o nosso Supremo Pastor fará isso conosco diante do tribunal lá. Não tem obra escondida, não. Que você tenha que vai ser revelado. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos de Deus. E aí, é meio que o trabalho pastoral é um pouco disso, porque é supervisão de vidas. Como está você? Eu dizia há muitos anos atrás que o melô do discipulado é: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Embora seja uma música popular, mas isso se encaixa. Como vai você, meu irmão? Terça-feira nós nos conversamos por Google Meets, que a gente não pôde estar junto, mas eu disse, e aí, como é que você está? E você, Vini, como é que está? E a gente foi
no companheirismo ali falando das dificuldades um do outro e tal, etc. A gente pôde se ajudar. E como foi bom para mim, né? E quando estamos juntos, eu, Henrique e Claudio Evan, sai muitas risadas, né, Claudio? Também, mas sai também muita ajuda mútua. Então, irmãos, igreja é isso. Discipulado é isso. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele criou essa estratégia chamada igreja para a sua salvação, para a minha salvação, para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado, honrado e para que o evangelho dele seja espalhado. E eu vou lhe dizer, esse ano é ano de fruto. Amém, irmãos? Agora, há virtudes que são necessárias para que você seja discipulado. Você precisa parar com esse negócio de ninguém se mete na minha vida. Isso, o ninguém se mete na minha vida é discurso de rebelde, é discurso de independente. Marcos Moraes dizia que o gaúcho dizia assim, o gaúcho disse: sobre a terra o meu cavalo, sobre o meu cavalo eu, e sobre o meu chapéu e mais ninguém. Isso é o discurso da independência, é o discurso do é o discurso do obtuso. Eu já vi gente usar obtuso para o diabo. Usar dar apelido do diabo de obtuso. É o discurso que Satanás trouxe lá no Jardim do Éden. Ninguém se mete na minha vida. Então, pelo contrário, eu sou fraco. Eu preciso de ajuda. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Eu preciso aprender com alguém. E aquilo que eu sei, eu preciso até conferir com alguém se o Vanjo vai estar aqui. Eu vou conferir com ele algumas coisas. Vanjo, isso aqui, e aquilo outro. Então, é preciso humildade para ser um discípulo de Cristo. É preciso abertura para aprender. Quando você vai ensinar alguém que alguém está muito argumentativo, argumentando demais, não quer não, qual a primeira impressão que você fica? Ele já sabe, não precisa não. A gente tem um pouco mais de dificuldade com os coléricos. Os coléricos são mais argumentadores, mas é o jeito natural dele. A gente precisa ensinar, né? Peraí, calma, calma, ó, presta atenção aqui, ó, calma. A gente precisa, né? Porque é a própria maneira como ele funciona. Então a gente tem que calma. Mas aí tem o outro que fica dando desculpa para os pecados, né? Em vez de assumir logo eu pequei, rapaz, tô errado. Não. Fica, né, mas por que botando a culpa no outro, terceirizando a culpa, como Adão fez com Deus, né? Da mulher que tu me deste foi que comeu. A culpa é tua e dela, não minha. Pois é. Então eu preciso abertura para aprender. Jesus chega a dizer que a gente precisa ser como uma criança. Ter uma atitude de uma criança. Como é fácil você discipular uma pessoa que tem um coração humilde. Mas como é complicado você ensinar alguém que já sabe. Aí Paulo diz, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Eu às vezes estou convicto das minhas coisas. Não, assim, espera aí, calma, calma, eu tenho que verificar, porque olha o que Paulo disse. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. A igreja estava cheia de problema, Paulo estava orientando e tinha um monte de irmãos argumentando com Paulo e babá. E Paulo diz assim, ó, se alguém julga saber alguma coisa, pera lá, vocês não estão sabendo direito não o negócio. É preciso ter sede de Deus. Você tem sede de quê? O que mata a sua fome? Você tem fome de quê? Você tem fome de pecado? Eu acho que fome de pecado toda carne tem, né? Mas toda carne tem fome de pecado, desejo de pecado. Mas é esse o desejo que você escolheu? Porque eu vivo mortificando minha carne, para não fazer o que minha carne quer. Tem uma coisa que eu digo de vez em quando aqui que escandaliza alguns, mas eu gosto de mulher, certo? Mas como
Diz o Jó diz, eu fiz aliança com os meus olhos. Eu escolhi de Leusa. Então eu direciono o meu desejo para ela e guardo os meus olhos das outras. Mas se eu botar os olhos lá, vai surgir o desejo. Então eu corto isso. Assim como corto o orgulho todos os dias, corto outras coisas que surgem, né? Corto ira, corto. Bom, nessa hora falta a memória para lembrar de tudo. Mas eu preciso ter sede de Deus. Eu quero, Deus, eu quero. Mostra-nos o Pai, Jesus. Mostra-nos o Pai. É isso que faz a gente orar, que faz a gente ler Bíblia, que faz a gente buscar a Deus. Eu preciso ter entendimento do que é discipulado. Não adianta a gente dar ensino sobre junta ligamento, sobre não sei o que, mas se a pessoa não entende que é fraca e precisa de ajuda, se ela não entende os pecados dela, se ela não tem consciência de pecado, não adianta, você vai botar a pessoa num conjuntinho de regras ali, ela vai estar ali cumprindo regrinhas, mas não vai estar se quebrando. Então, primeiro entenda que você precisa. Aí sim, aí, quando você pegar o ensino sobre como funciona junto os ligamentos, aí tu vai dizer, isso aí, ó, eu vou buscar esse negócio aí, que esse negócio é bom. É ajuda para mim. Foi Jesus que providenciou esse negócio. Eu vou buscar. É preciso também ter zelo, irmão. Deus te confiou o evangelho. Você sabe, é como se Deus pegasse um negócio assim, um negócio muito valioso dele e dizia assim, tome, Henrique, na tua mão. Cuida aqui para mim. Eu confio em você. Deus confiou na gente. Confiou a gente uma missão. E Paulo chama isso de soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Isso é, irmãos, a gente não pode dedicar a Deus o que sobra do nosso tempo. Isso, as nossas obras podem estar comunicando que Deus é só mais uma coisa na vida da gente. Assim, tipo, quando sobra tempo, Mas não. Deus, o Criador do universo, ele deve preencher toda a nossa vida. Amém, irmãos? Como fazer isso? Começa sendo um discípulo. Começa indo atrás de Jesus, seguindo seus passos, indo atrás dele. E como é que você vai atrás dele? Na igreja. Porque Deus te deu o Espírito Santo, te deu a palavra e te deu a igreja para sua edificação. Aí outra coisa que é importante, virtude necessária, é desejo de servir a Deus com os seus dons. Deus te deu talentos naturais e quer te dar talentos sobrenaturais. Para você servir a Deus. Eu digo assim que é muito bom ter um companheiro. Como é bom ter um companheiro. Passei muito tempo sozinho. E como é bom ter um diácono. Eu até disse para o Claudevão, se você sair do diaconato, eu não sei o que eu vou fazer. Tem que botar outro no lugar, porque não dá para viver sem diaconato, não. Não dá para viver, porque eu fazia esse trabalho antes, né? Eu chegava aqui, na hora de ministrar, estava de língua de fora já. Aí hoje eu já cheguei, estava tudo montadinho, o Aldevan aí, com todo o amor dele, amor pelos irmãos, preparando tudo com carinho, e agora tem um ajudante, né? Ô bênção, ô bênção. Com todo carinho preparando aqui, para quê? Para que a gente puder chegar nesse momento e trazer o ensino, e os irmãos sejam edificados e cresçam. E aí Deus vai dar a você não só talentos naturais, e deu talentos naturais, mas vai dar talentos sobrenaturais também. Tem uma lista de dons espirituais lá em 1 Coríntios 14, que Deus vai dar para a edificação do corpo dele. Amém, irmãos? E aí outras virtudes que são necessárias são engajamento e compromisso. Quando a gente botar a mão para trabalhar no negócio, a gente precisa da cooperação de todos, cada um dando a cooperação da sua parte. Amém? Amém, irmãos? E o objetivo, então, da igreja é o exercício do sacerdócio dos santos, levar os homens a Deus
Nosso papel é levar os homens a Deus. Eu prego para todo mundo. Quer dizer que prego para todo mundo, tem dias que eu estou tão derrubado que eu não consigo abrir a boca, mas eu procuro pregar no máximo onde eu vou. No meu trabalho, no Uber, quando eu vou comprar alguma coisa numa padaria, procuro dar a palavra. E levar os homens a Deus, esse é o papel do sacerdote. Nós todos somos sacerdotes. Somos sacerdote de Cristo. Amém? Mas o que diz a Bíblia? Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que as trevas para a sua. Irmãos, Deus quer uma casa e confiou a você. Você é chamado de obreiro, trabalhador. Por isso que Nice disse na estante ali, quando perguntou, e aí, o que você sente? Vamos trabalhar, não foi, Nice? Irmão, nós temos muita coisa para fazer para Jesus. Amém? E quando Jesus chegar, ele vai perguntar, você trabalhou? Às vezes, eu trabalhei, eu fui um dentista ótimo, eu atendi 400 pessoas no mês. Eu fiz isso, eu extraí tantos dentes, eu não sei o que, não sei o que. No meu trabalho, meu diretor elogiou. Não tem reclamação de mim na Secretaria de Saúde. Jesus não vai me perguntar, você vai me perguntar se eu fui luz e sal lá no meu trabalho, se eu dei um bom testemunho. Mas ele vai me perguntar o que é que você fez pelos irmãos pelos quais eu morri. Ele morreu por vocês. O que você faz pelo irmão pelo qual Jesus morreu? E aí, seu templo, seu corpo, sua família. Então, o meu crescimento no reino de Deus envolve o cumprimento da minha missão para Jesus. E aí, quando você pega e bota isso aí à frente, não tem negócio de, porque o irmão, porque a igreja, porque ninguém, porque não sei o quê, porque. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que me escandaliza. Tem irmãos que às vezes fazem assim, não vou não, não vou chegar cedo não, porque os irmãos não chegam, eu não vou chegar cedo não. Exemplo, né? Aí você está se mirando pelos que erram e não pelos que acertam. Ninguém está pregando, também não vou pregar não. Estou dando exemplo, né? Pelo contrário, estou aqui para agradar Jesus, nem a mim mesmo, nem aos irmãos. Estou aqui para agradar Jesus. Então, a missão que você recebeu, cumpra. E aí, estamos de mão dadas para cumprir isso. Eu sou um aprendiz da vida de Cristo através da igreja. Como eu vejo Jesus na vida de vocês. Como me anima certas coisas que eu vejo na vida de vocês. O crescimento, o zelo. Sabe? Gustavo chegou para mim, esses dias foram com um casal que é pastor da presbiteriana, que é colega de trabalho de Larissa, e Larissa e Gustavo foram, né? E aí eles sabem como é o padrão, então eles ficaram de velhinha, esse pastor e a esposa. E aí eu disse para Gustavo e Larissa, vocês vão, mas cuidem. E quando eles chegam e Gustavo vira para mim e diz, Vini, não toquei na tua filha. Eu disse, isso, meu irmão, seja íntegro, seja, né? Amém? Não é isso aí, Gustavo? Aí, cara, isso é só Jesus, velho, que faz um negócio desse. Se ele tocasse, ele ia apanhar, né? Mas você vê o zelo pela santidade, né, Gustavo? Então, eu devo também ensinar aos outros aquilo que eu estou aprendendo. E vocês devem ensinar uns aos outros também. E isso é minha tarefa principal. É nessa tarefa que eu quero empenhar maior esforço, maior zelo, maior dedicação, maior concentração. E peço ajuda aos irmãos. Você quer ver? Manda de vez em quando uma palavra para o seu pastor, diz assim, Vini, eu quero animar a tua vida. Quero
Que Deus te dê graça para você continuar servindo. Meu irmão, nós precisamos de você. Vamos crescer em amor esse ano, irmãos? Amém? Vamos crescer em fruto, em graça diante de Deus. Vamos ficar em pé.